15 é a classe política. Terceira classe mais desacreditada é a polícia. E a terceira classe mais desacreditada são os pastores. Hoje você falar que você é um pastor, não abre porta para você, fecha a porta. Se você for hoje em alguns lugares, eu tenho vários colegas que já me contaram isso, vão fazer um financiamento de um carro, senta lá na mesa, faz tudo bonitinho, direitinho, olha que mostra, não, eu sou pastor, não, desconversa tudo. Não dá. Desfaz o negócio. Eu tenho ido periodicamente ao Canadá. Curiosamente, nos últimos 3 anos, todas as vezes que as pessoas me perguntam quem é você, o que é que você faz, eu digo, eu sou pastor, estou aqui para pregar o Evangelho, igreja e tal. Mas eles não querem nem conversar mais comigo, já me manda para uma sala especial, para uma conversa mais detalhada. Porque a ficha está suja. Nós estamos vivendo essa inversão de valores. Na geração passada, quando alguém falava que era pastor, as portas se abriam. A pessoa merecia crédito. Mas hoje se faz pastor do dia para a noite. Hoje, quando a pessoa diz eu sou pastor, muitas vezes ele se auto-intitula pastor. Ele funda a sua própria igreja, que na verdade não passa de uma pequena empresa familiar, onde ele vai realizar aquele trabalho como uma fonte de lucro para ele, para a família dele, onde ele vai transformar aquela igreja numa empresa familiar, ele vai transformar o púlpito num balcão, vai transformar o evangelho adulterado, que ele adultera o evangelho, num produto de péssima qualidade, e esses crentes em consumidores. Daí, verdadeiramente, a credibilidade está em baixa. E você ser hoje um ministro do Evangelho, um pastor, pregador do Evangelho, mantendo integridade, você é hoje um artigo em extinção nessa geração pós-moderna. Pois bem, eu vejo aqui algumas crises instaladas nesse processo. E eu gostaria de apontar algumas delas. A primeira crise que eu vejo é que tem muitos pastores que não têm senso nenhum de chamado e de vocação realizando o ministério. Gente que não escutou um chamado, escutou uma buzina, num som incerto. Gente que entrou para o ministério com a motivação errada. Gente que não tem noção do que é ser ministro do Evangelho. E gente que não respeita o que é o Evangelho. Gente que ama o lucro, mas não ama as vidas, nem honra ao Senhor Jesus. Então esse é um problema seríssimo, seríssimo. Há um livro que possivelmente os pastores que estão aqui já leram com certeza. John Jowett, O Pregador, Sua Vida e Sua Obra. Se você não leu esse livro, vale a pena ler. John Jowett diz nesse livro o seguinte, que muitas pessoas pensam que vocação é o seguinte: ele tenta vestibular para medicina e não consegue passar. Aí tenta para engenharia, também não entra na faculdade. Aí ele tenta vestibular para direito, também não passa. Aí ele tem uma grande ideia. Ah, descobri, Deus me chamou para o ministério. Aí vai ser pastor. Aí John Jowett diz, isso não é vocação. Vocação é quando você tem todas as portas abertas. Você só enxerga uma porta. O chamado de Deus para o ministério. Vocação é como que algemas invisíveis. É aquilo que você não pode deixar de fazer. Você é compelido, imperativamente. Como Jeremias um dia escutou de Deus, eu disse, eu vou deixar de pregar. Isso foi como fogo nos meus ossos. Não dá para você deixar. Então isso é vocação. Isso é vocação. Segunda crise que eu percebo é que há muitas pessoas hoje no ministério que estão confusas teologicamente. Meus irmãos, é uma salada. Uma verdadeira salada hoje a questão teológica de muitos pastores. Gente que não sabe para onde vai, nem para onde está indo. Aliás,
foi mencionada ali a questão de alguns modelos que nós temos hoje, grupos células, igreja com propósito, rede ministerial. Nós temos muitos modelos bons até. Tem outros complicados. Mas o grande problema é que às vezes um pastor vai para um congresso, escuta um modelo e diz, agora achei. Aí chega na igreja e muda tudo. Aí no outro ano ele vai para um outro congresso, escuta outra coisa, não, meus irmãos, não era nada daquilo, agora é desse jeito que nós vamos caminhar, muda tudo. Aí ele vai para um terceiro, não era aqui, estava errado, agora é por aqui que nós vamos. Ele está confuso, ele está perdido, ele não sabe para onde está indo. Se ele não sabe para onde está indo, quanto mais o seu povo. Nós estamos vivendo a época e eu acho isso impressionante, absolutamente impressionante. Eu fiz seminário em 78, 81. Era um fato tão curioso que eu era um seminarista pobre e todo livro que saía eu conseguia comprar. Quando saía um livro, publicava um livro em português, era uma novidade. Uma novidade. Hoje você não consegue nem saber de todos os títulos que são publicados. Quanto mais comprar todos. Hoje nós temos, eu não sei se já fizeram essa pesquisa, mas nós temos, no mínimo, nós devemos ter mais de 40 Bíblias no Brasil de estudos, diferentes umas das outras. E é bem provável que a maioria dos pastores tenha pelo menos metade delas, e nós estamos vivendo um período de analfabetismo bíblico como nunca. Nunca. Livro para enfeitar a prateleira não dá erudição para ninguém. Então o que acontece hoje? Você não vê um camarada que decora um texto mais, não sabe um versículo de cor mais. Ele está buscando em tantas coisas que ele não tem referência. Analfabetismo bíblico. Se o pastor é analfabeto biblicamente, quanto mais seu povo. Você quer ver uma coisa? Chega numa igreja e manda ler um profeta menor. Olha, é até engraçado. O camarada começa abrindo a Bíblia em Gênesis. Ou depois está achando que está lá perto de Apocalipse. O povo não sabe nem manusear a Bíblia mais. Por quê? Porque os pregadores não pregam a palavra mais também. Não pregam. Não tem exposição bíblica. As pessoas estão pregando do vazio da sua cabeça e da plenitude do seu coração enganoso, deixando a palavra de Deus de lado. Se esses pastores estão confusos, quanto mais os seus rebanhos. Terceira crise que eu percebo nas minhas andanças para aí afora, é que nós temos muitos líderes e pastores confusos, não apenas teológica e doutrinariamente, mas confusos emocionalmente. Gente que precisava estar sendo tratado, está tratando os outros. Gente que precisava estar sendo aconselhado, estão aconselhando os outros. Gente que não tem capacidade emocional de gerenciar sua própria vida, está tentando gerenciar a vida dos outros. E o resultado disso é que nós temos uma batelada de gente hoje entrando num processo triste de decadência moral no ministério. Quer ver uma coisa? Não tem lugar mais perigoso para um pastor do que o gabinete pastoral, se ele não for uma pessoa equilibrada emocionalmente. Por quê? Porque mais de 50% das pessoas que você lida no gabinete são do sexo feminino. Mais de 70% dessas pessoas que entram tem a ver com tensões existenciais, conjugais, sexuais, etc, etc, etc. Se essa pessoa não for uma pessoa comprometida com Deus e madura emocionalmente, ela entra num terreno escorregadio. Outra crise que eu percebo nessas caminhadas, nós temos muitos pastores, desculpem eu falar isso aqui, mas preguiçosos no ministério. Gente que não sua camisa. Gente que você liga para ele 9 horas da manhã e já responde com a voz amarrotada. Gente que não sabe o que é afadigar-se na palavra. Gente, pregar é trabalho. E é trabalho árduo. Árduo. Eu não sei se vocês, de repente vocês têm mais facilidade, mas eu, às vezes, eu gasto, às vezes, 15, 20 horas para preparar um sermão.
Às vezes eu faço isso. Estou expondo Romanos agora. Eu não consigo preparar um sermão em Romanos com menos de 15 horas. Não consigo. Porque se é que eu tenho que ler todo aquele material, se eu tenho que digerir todo aquele material, só para ler você demora quase isso. Segundo, você precisa entender uma coisa, o pastor precisa ser um camarada que ame o conhecimento. O pastor precisa ter uma biblioteca boa. Eu tenho hora que eu fico assim, em crise existencial, quando eu chego no gabinete de um colega e vejo lá uma meia dúzia de livros amarelos, empoeirados. Eu tenho duas conclusões só. Ou esse camarada é um fenômeno, ou ele está, desculpa a expressão que eu vou falar que o pastor conhece, ou ele está picando fumo. Não tem jeito. Não tem jeito. Então notem vocês que tem muita gente hoje que não sua camisa. Não sua camisa. Ele não estuda, ele não visita, ele não aconselha, ele joga tempo fora. Essa é uma crise que eu vejo. Seríssima. Seríssima. E hoje, o que acontece? Às vezes há piadas quanto a isso. Como há poucos dias, um coleguinha disse que na escola, no primeiro dia de aula, tinha que cada pessoa falar de onde era, como é que era a família, o que o pai fazia, o que a mãe fazia. Aí levantou um menino na escola e falou, seu pai, meu pai é pastor. Falei, ele trabalha também ou é só pastor? Então, muita gente, ser pastor não é trabalhar. Não é trabalhar. Muito bem. Deixa eu fechar essa questão aqui. Para mim, uma das crises graves que a gente vê hoje é que há muitos pastores e líderes em pecado no ministério. Quando eu estou falando em pecado, estou dizendo que não pratica pecado, porque a Bíblia diz que aquele que não comete pecado se faz mentiroso. Estou falando de viver em prática de pecado. Não tem nada mais perigoso para a vida espiritual do que acostumar-se com o sagrado. As pessoas mais insensíveis não são aquelas que menos sabem, são aquelas que mais sabem, mas o conhecimento já anestesiou a consciência. Pode ter certeza disso. Via de regra, quando você vê um líder espiritual caindo, a queda dele tem viés de escândalos mais pervertidos do que aqueles que já são pervertidos por natureza. Eu nunca me esqueço de, certa feita, indo pregar numa das nossas grandes cidades. O pastor iria me levar para a casa dele, já estava tudo combinado antes, mas quando eu cheguei, ele me levou para um hotel, e quando chegou no hotel, começou a conversar comigo, falando de um problema que eu tinha tido no começo, de envolvimento com uma jovem da igreja, depois de casado, e como aquilo foi doloroso, e como aquilo machucou a esposa, e como aquilo machucou a igreja, mas como a igreja havia perdoado, etc. E eu estou pensando que ele está me contando apenas aquela história, e daqui a pouco ele diz, mas eu estou apaixonado de novo. Por um adolescente da igreja. E eu gastei com esse cidadão 2 horas, conversando, orando, aconselhando, lá pelas tantas, depois de 2 horas de conversa, o cara desatou a chorar. E eu, na minha inocência e imaturidade, pensei que ele estivesse chorando de quebrantamento. Depois que ele enxugou as lágrimas, ele disse, mas o meu amor por essa menina é lindo. E eu disse para ele, eu não vou embora dessa cidade sem falar com essa moça. Chamei a moça, falei, minha filha, que ele estava levando a menina para a casa dele, chamando para fazer reunião de oração com ele, para fazer visita com ele, aquela coisa toda. Falei, filha, você vai me prometer uma coisa, você não vai na casa desse homem mais, você não vai orar com esse homem mais, você não vai fazer visita com esse homem mais, e se qualquer coisa estranha acontecer, por favor me ligue. Passaram-se 5 meses, o telefone tocou, era a moça. E aí, minha filha, o que aconteceu? Eu falei, pastor, eu fiz o que o senhor mandou. E aí? Ele largou do meu pé, mas está dando em cima da minha irmã agora. E eu disse para ele, você vai fazer um favor para mim, chame os presbíteros da igreja, senta com eles, abra o verbo. Esse homem não tem condições emocionais, morais, espirituais, de apacentar o rebanho.
O grande problema é que muitas vezes essas pessoas só vão parar quando forem flagrantes.